opá, porque tens visto, opá, primeiro de tudo, na parte da educação, tinhas aquela parte do hino, tinhas a parte do palanque onde estava o Sim. professor, Ainda tive aulas em escolas dessas. tinhas, sim, também apanhei nessa altura, tinhas as carteiras fixadas ao chão sempre em linha reta, as fotografias na parede, Salazar, hotéis ou caraças, tinha lá, os professores, aliás, os professores, liberdade de expressão zero, atenção. Nenhuma. O professor imagina que queria se exprimir ou qualquer coisa assim parecida, era logo tratado. Portanto, era complicado. Portanto, foi uma altura em que nós não temos noção, pessoal mais novo e que não passou por lá mesmo, não vivenciou, em que falámos muitas vezes, precisávamos de um Salazar por causa da corrupção, etc. Blá, 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 mas na altura também havia muita corrupção, porque só certas famílias e certas partes é que tinham desenvolvimento. Sim, Portanto, ninguém podia dizer mal do regime, havia toda uma panóplia de regras e ditaduras. Portanto, eu nunca vi uma ditadura que não fosse corrupta, neste caso, e ainda hoje, infelizmente, em certos países estamos a vivenciar isso, não é? Estamos a ver. Portanto, da parte da educação e para arrancar já para a parte económica, que é uma parte também muito fulcral, na parte da educação éramos muito, muito limitados, havia muitas regras, e eu vi por acaso afirmou que o problema teria de ser simplificado. Portanto, o Ministro da Educação na altura tinha que ser simplificado, então pronto, que dividimos a população portuguesa em 5 grupos, a saber, primeiro, ineducáveis, que correspondia a 8%. Aos burros. 2, segundo, normais estúpidos, 15%. Terceiro, inteligência média era 60%. Quarto, inteligência superior, 15%. E quinto, os notáveis, 2%. Aqui, olha, então, certamente, os notáveis. O Cristiano de Sousa, em que categoria tu te inseres? Não tenho. Ou te inseririas? Não está. É não o está. abaixo de burro. É o já foste. É o urso Master of Disaster. Não, menos tentei, mas não fui lá. Não consegui. Não conseguiste. Olha, não, mas acho que passo parte aqui. Ele não aparece, mas o 2.1 nos notáveis. Olha, o único Salazar que eu gosto, sabes qual é que é? É aquele Salazar quando faz os bolos. Sabes o que é o Salazar? Sim, o rapataz. É o rapataz. É o Salazar. Eu não sei quem é que inventou o nome. O Salazar é mesmo esse real. Não, por causa de rapar o tacho. Que é mesmo rapadinho. Exatamente. É mesmo por causa disso. Estou a tirar o chapéu imaginário. Inventou o nome Salazar a esse utensílio culinário, mais para pastelaria, porque era mesmo um rapatacho. Por causa de ser um rapatacho. E então identificou-se como o Salazar. E acho muito bem porque faz todo sentido. Meu. Faz todo o sentido, claro que faz. Exato. Pronto, na parte de economia, Tiago, aquilo também. Pronto. Opa, não sei, aquilo é como eu digo, havia muito investimento público, não é? As obras eram todas vocacionadas para o Estado. Foi a altura que se fez grandes obras, não é? Não havia autoestradas, correto? Sim, claro. Não havia autoestradas, fez a ponte. Exatamente. Mas lá está, o país carecia de tantas infraestruturas e necessitava de tanta coisa que tudo o que se fizesse era considerado essencial, não é? E tens-me a dizer, porque eu não tenho informação correta sobre isto, mas a maior parte do investimento no país era mais para a capital, correto? Mais para o sul. Salvo erro. Eu não sei dizer que a memória falha-me, sabes? Já passaram 47 anos e um gajo às vezes. Sim, eu tratava por tu, Salazar, vai-te foder, mas já não me lembro, já vai uma certa idade, quando aquilo abaixo da cadeira ainda lhe dei um biqueiro na cabeça, mas não deu nada. Não, mas era mais concentrado, na sede da capital. Exatamente. Mas não há muito a dizer disto, o que para passar a mensagem, ou espalhar a mensagem, ou o que quer que seja, que infelizmente há pessoas que quando dizem isso, eu espero bem que estejam a dizer isto na brincadeira, não é? Se não são hipócritas. Sim. Que querem ir ser presos. Querem abrir a puta da boca para dizer mal do regime e ir lá para a puta da prisão.
Hã? Mesmo? Ou então quando são, na altura, as mulheres não tinham direito a nada. Gostavam de ver as vossas mulheres sem direito a nada. Os Sim, professores, olha, as professoras eu lembro que era 12 centímetros abaixo do joelho para usar saia. Estamos a brincar, sim, em que mundo é que sim, sim. vivemos? Não O podiam racismo, votar, não olha, podiam ser é donas fácil. de empresas. Homofobia, topo. Racismo, topo. Tínhamos tudo topo nessa altura, ok? Tudo. Tínhamos Se tudo, hoje se queixam, deixei de te ouvir, Tiago. Já deve estar a dizer um monte de palavrões. Deixei de te ouvir. Foda-se. é o cabo do microfone está Oh, conectado assim. vê se tem cabo. Vê se tem cabo. Nós tem Pronto, vamos lá, cabo ou Tiago, tem fio. então. Olha, não, mas passando também para terminar este tema, um gajo está muito sério e eu não gosto disto. Não, mas vamos, olha, vamos a uma cena aqui para falarmos, pronto, estávamos a falar a falta de liberdade de expressão, a falta de direitos, Sim. de igualdade de direitos, dessas merdas todas. Isto leva-nos ao pá, não vale a pena estarmos aqui a falar mais. Eu lembro da Célebre e toda a gente, ou quase toda a gente já ouviu os nossos pais ou os nossos avós a dizer uma sardinha para 7, comia-se uma vez uma carne por semana, etc. Sim. E tal, pronto. Resumindo, concluindo, dizias mal, estavas tramado, tinhas a PIDE e tinhas as forças políticas. Pronto. A liberdade de expressão era nula, exatamente. Parece que andavas sempre, tinhas que olhar por cima do ombro, mesmo que tivesse alguma coisa a esconder, mesmo que não tivesse, tinhas medo. Logo mostravas medo, é tipo os cães, mostras medo aos cães, os cães atacam. Pronto. Resumindo e concluindo, vamos passar então do passado para o presente, mas não saindo muito deste tema. E nesta parte até da liberdade de expressão, vamos falar aqui de implementações governamentais de medidas futuristas. A evolução, não é? A evolução destas ditaduras, não é? Exatamente. Usando a tecnologia moderna e, contrariamente ao que se passava, com o nosso consentimento. Que agora nós consentimos. Não é? Nós tínhamos a PIDE que andava atrás de nós, eram pessoas, eram gajos, eram seres humanos. Hoje em dia não temos a PIDE digital, por assim dizer. Sim. Pronto, e o que é que tu averiguaste sobre essas implementações futuristas? Que eu acho que uma piada. É incontornável falar sobre as redes sociais, não é? As redes sociais são a maior forma de controlo que as entidades têm de nos controlar, seja não necessariamente o com quem estamos a falar ou onde é que andamos, mas os nossos gostos, né? E o que gostamos de fazer, de pesquisar. Os algoritmos estão formados para isso, não é? Dados esses depois são vendidos a empresas para nos oferecer. Um simples exemplo se tu queres ver um par de cuecas e vais ao site ou à internet ver um par de cuecas, todos os anúncios que te aparecem a seguir par de cuecas, são cuecas, não é? Só menos vier com a gaja, com o modelo, o gajo está muito mal, não é? Agora, a não ser quando um gajo vai a algum site e depois aparecem gajas. Aí é diferente. Não. Então, mas é que é? Então, mas eu não dei a procura disto. Não, mas é os teus gostos, digo eu. Claro. É que bom, meu. Não, mas é esta liberdade, ou falta de liberdade, não é? Que temos, não podemos comparar. A nossa liberdade dos dias hoje é incomparavelmente maior ao que tínhamos, não é? Mas quando tu assinas as condições gerais, tu lês? Claro que não. Então ninguém vê. Então, portanto, não nos podemos queixar de mais. Exato. Toda a gente diz ok. Sim, mas esta liberdade que a gente quer falar hoje são as medidas que alguns governos e estados estão a implementar para controlar-nos de certa maneira, não é? Vamos nos focar só em duas, porque há muitos países. A minha opinião é que isto vai se alastrar a uma escala mundial. Tu queres falar do Reino Unido, não é? Sim. Quando estivemos a fazer o brainstorm disto, eu lembrei-me aqui há uns tempos que já tinha lido sobre isto em 2018, 2020, e que UK, neste caso Inglaterra, mais Inglaterra, estamos... Porquê? Isto porquê? Pronto, isto também para complementar um bocado, existe aí um
um teor e uma conversa e whatever, e não sei o que mais, chama-se o país de Israel e o passaporte verde. Pá, não vamos desenvolver este tema. Se vocês quiserem, podem pesquisar na internet, pesquisem na internet, Israel, passaporte verde, está feito. Depois, após isso, eu lembro-me, e como tínhamos falado, ainda hoje falámos sobre isso, eu e tu, o que é que acontece? Eu lembro-me que há muitos anos atrás, eu era informático e gostava muito de informática, andava sempre a ver e acompanhava o Bill Gates e o Steve Jobs, etc. E quando eu lembro-me uma vez, numa entrevista que simples do Bill Gates, a dizer que um dos sonhos dele e dos governos, principalmente o americano, era controlar toda a população mundial através de um chip. Ok? E estamos a falar há 10, 15 anos atrás, se tanto, ou mais, não sei, já não me lembro, não me queiram puxar para a memória, porque eu bebo muito vinho, não como queijo, mas bebo vinho. No entanto, o que é que acontece? Isso foi uma coisa que me levou a esta parte dos futurismos e toda esta parte digital, pagamentos sem dinheiro palpável, etc. Sim. Estamos